Apocalipse capítulo 20, verso 11, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. João está tendo visões. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além, além aqui, a palavra grega Hades. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Querido Deus, o poder dessas palavras é extraordinário. Ajuda-nos a compreendê-las e imprime em nós o temor necessário, compatível a estas mesmas palavras. Espírito Santo, somos fracos e pecadores, indignos e merecedores de qualquer coisa, mas tem compaixão de nós e dessa geração decadente. Tem compaixão, Senhor. Nos assiste essa noite como tem feito noite após noite, domingo após domingo, dia após dia. Já estamos fartos de sermões, retórica, exposições áridas, secas, destituídas de vida, poder, graça, unção, que não mudam ninguém, só engordam as mentes e incham os cérebros. Mas que essas palavras hoje desçam ao coração e queimem, ardam, até gerarem frutos, transformação, salvação. Que o temor do Senhor se apodere desse salão e leve mentes cativas à obediência de Cristo Jesus. Que teu reino avance. Que o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho e receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Gostaria da atenção de vocês e, obviamente, do silêncio e da reverência de todos que estão aqui. Queridos irmãos, o texto que está diante de nós essa noite, ele é um dos mais solenes e mais assustadores de toda a Bíblia. Para mim, particularmente, é o texto mais chocante de toda a Escritura. O juízo final. O dia do grande julgamento final, onde vão comparecer todos os homens que já existiram na face da terra. Eu confesso a vocês que enquanto estava preparando esse sermão, eu comecei a prepará-lo na sexta-feira. No meio da preparação, eu perdi o ar. Meu coração se acelerou. Eu fiquei ofegante. Eu só senti isso uma vez na minha vida, quando eu estava preparando a mensagem sobre a santidade de Deus. Eu fiquei extremamente abalado e chocado com o que eu estava me deparando.
E eu posso dizer que eu não estou à altura desse texto, e eu peço que Deus me ajude nessa exposição. Depois da destruição de Satanás, que vimos nos versos anteriores, João vê o julgamento final, o fim do antigo sistema e a implantação da eternidade. João aqui vai revelar o fim da história do mundo e o julgamento final. O plano de Deus finalmente foi cumprido. Agora Deus chama todos para a sala de julgamento. E ao serem abertos os livros, todos são julgados de acordo com a justiça divina. Só abaixa 1 milímetro o retorno. Queridos irmãos, esse é o dia que ninguém vai escapar. É o dia que finalmente a maldade e os pecados de todos os homens serão punidos e julgados. Os grandes nomes do mal em toda a história, que morreram impunes, que morreram sem justiça, se erguerão diante desse trono e finalmente serão julgados. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e ouvisse essas linhas quando forem expostas com temor e tremor. A maioria dos homens não está preparada para esse dia, e a maioria dos crentes não está preparada, simplesmente pelo fato que os púlpitos abandonaram essas mensagens. O juízo divino, o juízo final. A igreja moderna e contemporânea, como diz A.W. Tozer, está indo para o inferno dando risada. E nem sonham o que as espera. O míssil, o meteoro da ira divina, vindo sobre as suas cabeças, enquanto eles estão comendo e bebendo, folgando. O texto destaca algumas características desse grande dia, do juízo final, e é isso que veremos essa noite. João começa vendo o juiz sentado no seu trono. Apocalipse 20, verso 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É muito importante nós irmos no original, no grego, para sabermos com precisão o que João está dizendo aqui. No grego, o verso 11 não começa com vi, começa com a palavra e. Então vi, e vi. João usa uma conjunção adversativa, conjunção aditiva. Com esse e, João está iniciando o texto após se referir ao que o antecede. Por isso ele diz, e vi. Ele está dizendo isso em adição ao que ele acabou de dizer. E qual o fato que ocorre antes do verso 11? Antes do juízo final? Os textos que nós lemos na última pregação, a destruição de Satanás. É isso que João quer dar a entender. Deus finalmente está colocando um fim em Satanás, está banindo ele para sempre do universo. O que Deus tem em mente aqui? Ele está limpando e colocando em ordem toda a criação. É isso que Deus está fazendo, para preparar então uma nova criação livre de todo mal. E ele começa a limpeza do universo, banindo para sempre o diabo, Satanás. Agora, na continuação, que se inicia no verso 11, prosseguindo com a purificação do universo, Deus vai banir, julgar, destruir seu outro inimigo, e um dos piores, o homem, enviando-o ao inferno. Assim, a criação estará livre da corrupção e do pecado,
trazidos a essa terra pelo vil homem. Como diz Romanos, a criação geme, está com dores de parto, esperando a redenção do cosmos, esperando o dia que Deus vai banir daqui estes que infectaram o mundo inteiro, estes que colocaram a criação debaixo de servidão, esses que mancharam a criação, esses que corromperam a obra magnífica de Deus. Finalmente a terra se verá livre destes. Quem? Os homens, os pecadores. Deus já destruiu a Babilônia, já destruiu o falso profeta, já destruiu a besta, o anticristo, já destruiu o diabo. Agora falta um dos últimos inimigos, o homem. Então é revelado a João esse julgamento através de visões. Presta atenção. João volta seus olhos para o céu novamente, e João vê algo. O que João vê? João vê um trono, e esse trono que João vê, não é o trono de um rei, o trono de um monarca, mas é o trono de um juiz, é o trono do julgamento. Paulo menciona ele algumas vezes, em Romanos 14:10, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ao trono do julgamento de Deus. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo também chama de trono do julgamento de Cristo, pois tanto Deus como Cristo estão sentados nesse trono. Queridos, esse não é um trono de misericórdia, como está escrito em Hebreus capítulo 14, capítulo 4, verso 16, acheguemo-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Não é esse trono cessou, esse trono passou, não há mais misericórdia. Este é claramente o trono do juízo final, que decidirá o destino eterno de todos os homens. É isso que João está vendo. Ele veio para julgar. Quem está sentado é o justo juiz, não é o cordeiro, é o leão. E João destaca algumas características desse trono. Ele diz que o trono é grande e branco. Vi um grande trono branco. Quando João diz grande, ele está destacando as dimensões do trono. A palavra grega para grande aqui é megas, da onde vem a palavra mega. É para dar ideia que é algo absurdamente grande. Ao usar a palavra mega, João quer trazer a ideia de grandeza, majestade, fulgor, brilho, glória em dimensões inimagináveis, jamais vistas. É um trono imenso, um trono tão grande que nada fica, tudo foge, o universo se recolhe para dar lugar a esse trono. Só ele tem destaque, mais nada, nem ninguém. Mega é um termo para indicar algo maior que a vida, maior que os homens, maior que os anjos, maior que os principados, maior que soberanias, maior que poderes, maior que reis, maior que tudo. Não há ninguém maior que ele em todo o universo. Ele quer destacar a majestade, a grandeza de Deus. Todos os poderosos diante dele são reputados como insetos, como nada. Grande também é para mostrar a magnitude do julgamento. É um julgamento jamais visto, é um julgamento em escala mundial, universal.
João também vê que o trono é branco. Branco traz a ideia de quê? Pureza, santidade, absoluta isenção de falha, absoluta isenção de impureza, absoluta isenção de pecado. Por isso ele é branco. Branco tem esse sentido, mas especificamente aqui, branco tem um sentido adicional de justiça divina. Isso quer dizer que não existe nem mesmo um salpico, uma mancha, uma marca de dobra que desfigura a brancura da perfeita justiça de Deus. Branco é para mostrar a excelência moral e a perfeita justiça de Deus. É o brilho reluzente de sua santidade e justiça perfeitas, de modo que nem os serafins podem contemplar. Eles têm que cobrir o rosto. O que João quer destacar é que Deus julgará os homens com a mais elevada e perfeita justiça que pode existir. Ninguém ficará impune, ninguém ficará sem receber a retribuição pelas suas obras. Ninguém. É um trono que ocupa todo o universo, cuja brancura reflete a perfeita justiça de Deus. Agora, João está dando características do trono. Agora João vai mostrar quem está sentado no trono. O texto diz, no verso 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. João se limita a dizer, e aquele que nele se assenta. João recusa nomear quem está sentado. João não usa adjetivo. João não define quem está sentado. Porque Deus é maravilhoso demais para ser descrito em termos humanos, em adjetivos finitos, em adjetivos humanos. O esplendor e a majestade desse que está sentado é tão grande que João se recusa a defini-lo. Mas nós sabemos que João tem em mente aqui o ancião de dias, citado em Daniel 7. E ele, Deus, está sentado na sala do trono para dar início ao maior julgamento de toda a história. Mas aqui há algo ainda mais intrigante. O fato de João não descrever a figura que está sentada no trono. É como se Deus não quisesse se revelar. A ideia aqui é que nesse dia não haverá mais revelação de Deus ao homem. Acabou! Eles tatearão na escuridão, eles não o reconhecerão, não haverá revelação de Deus, do Evangelho de Deus, da salvação de Deus. Deus agora se fechou para toda a humanidade. É também Cristo quem está sentado aqui. Cristo como um juiz. E escute, nesse julgamento não haverá corte de apelo. O veredito já foi dado. Aquele que esteve por anos como Salvador, Redentor, advogado, agora está sentado como justo juiz. Não há corte de apelo. Apenas sentenças serão pronunciadas. Quando João também não define
e diz: aquele que nele está sentado. A ideia é que Deus, em toda a sua plenitude e divindade, neste dia, julgará os homens pela sua completa divindade. Daniel 7:9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo, uma nave saía diante deles, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, e assentou-se no tribunal. É a mesma visão. Note que João não vê só o trono, nem o que está no trono, mas diz que ele está sentado no trono. Isso significa muito. Só tem direito de sentar no trono quem é o chefe máximo da nação, quem tem autoridade máxima. Assentar-se fala de governo, controle, soberania. Deus está sentado e tem o controle de cada partícula de poeira que vaga em todo esse cosmos. Daniel 4, 34, 35 diz, nas palavras de Nabucodonosor: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados como nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, ou não há quem lhe possa estorvar o braço, nem lhe dizer: que fazes? Ele está sentado nesse trono. João descortina para nós o penúltimo ato da peça, e um dos mais chocantes e aterrorizantes: o julgamento. Essa face de Deus não é pregada em púlpito algum, quase em púlpito algum desse planeta. A justiça, a ira. Sabe o que é o pior no julgamento? Na condenação? Não é o diabo, é Deus. E a imagem desse julgamento é tão esplêndida, a glória desse julgamento é tão esplêndida, presta atenção, que a criação, o cosmos, a lua, as estrelas, o sol, o mar, os peixes, os animais, a criação sentirá o impacto desse julgamento. O texto diz, verso 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Meu irmão, o impacto desse julgamento, esse julgamento é tão terrível. A ideia do grego é que o céu e a terra fugiram com o fim de buscar abrigo, segurança. É um ato tão solene, tão esplêndido, que a criação vai se dissolver, que a criação vai fugir, que a criação vai desaparecer desse julgamento. Presta atenção, no capítulo 4, também uma descrição do trono. Vocês se lembram quando eu comecei a série? João vê uma porta aberta no céu e entra, e vê o trono. O capítulo 4 dá uma descrição do trono. João vê em capítulo 4 um arco-íris. Junto ao trono há um arco-íris, mas aqui não. Arco-íris é símbolo da aliança, símbolo das promessas. Neste trono fugiu
tudo, não há aliança mais, e não há promessas mais, feitas aos homens, oferecendo perdão, redenção, bênção, mas aqueles que o rejeitaram, diante desse trono, não haverá mais promessa, não haverá mais aliança, fugiu. Apocalipse 4 também, João vê trovões diante do trono. O que são trovões? Apesar de rugirem, relampejarem, esses trovões são os alertas de Deus, chamando o pecador, dizendo: se arrependa, volte, volte. Mas aqui João não vê mais relâmpagos, tudo fugiu, acabou, não há mais arrependimento, não há mais salvação. João também vê em Apocalipse 4, 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo como consolador e advogado, mas aqui não há tochas, somente o trono acabou, não há mais advogado, não há mais consolo. João também vê o mar de vidro, que estava diante do altar de sacrifício, mostrando expiação, redenção, perdão. Aqui tudo foge, acabou. Não há mais expiação, diferente do que ensinam os adventistas. E por último, pasmem, em Isaías 6, quando Isaías vê o trono de Deus, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O que mais que Isaías vê lá? Ele vê algumas criaturas lá. Quem são? Quem são? Serafins, que dizem de dia e de noite: santo, santo, santo. Meu irmão, o terror desse trono, o esplendor é tão grandioso que até os serafins farão uma pausa no trisságio angelical, farão uma pausa no seu canto e serão tirados apenas para dar lugar ao juiz, julgar toda a terra. Isaías vê os serafins com 2 asas voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e cantam de dia e de noite: santo, 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 toda a terra se encherá da sua glória. Mas aqui, acabou o canto, saiam de cena serafins, fugiu, agora é a hora do julgamento. Vi um trono branco, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Nesse dia, João quer mostrar também que a criação de Deus será afetada de tal maneira que a terra passará por uma total mudança. Nesse momento, a atmosfera, as galáxias, o universo será enrolado como um pergaminho para ser substituído pelo novo céu e nova terra. A antiga ordem aqui desaparece e dá lugar à nova ordem, conforme Apocalipse 6, que já tinha sido registrado, verso 13: as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É exatamente isso que João está contemplando agora. Salmo 75:2, quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente, dissolve-se a terra e todos os seus moradores. Salmo 97:5, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. É exatamente o que João está vendo. A criação se dissolvendo diante desse julgamento. Para você entender melhor, os puritanos gostavam de usar muitas figuras, analogias, dramatizações. Imagine a sala do julgamento, a sala desse trono que tem dimensões imensurável. Imensurável é que não se pode medir. Imagine essa sala, os homens entrando por um lado da sala do trono,
enquanto do outro lado você vê os céus e a terra fugindo, gritando: chegou o dia da ira, chegou o dia da ira, fujam, 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 e os homens entrando e vendo a criação sair. De um lado entram os homens, em fila, como prisioneiros, enquanto entram eles notam o céu e a terra fugindo, porque não ousam estar naquele trono. 1 João 2,17, ora o mundo passa bem como toda a sua concupiscência. Esse termo aqui, o mundo passa, no grego, quer dizer, o mundo está sendo empurrado para fora, a velha ordem passando. Você pode ver a solenidade disso aqui. Agora, João estava destacando o trono e quem estava sentado no trono. Agora, João destaca aqueles que estarão diante do trono, os réus desse julgamento. Verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Uau! João então tira os seus olhos do trono, da majestade, da glória, do universo que se enrola, e agora volta os olhos para os réus. Esse julgamento ocorre depois da ressurreição de todos os mortos, após a segunda vinda. A trombeta soa, os céus se abrem, Jesus volta e os mortos ressuscitam para o julgamento. João prossegue dizendo que viu outras coisas, que ele viu, e ele classifica esses réus de um modo sombrio. Vi também os mortos. A palavra grega aqui é necros, da onde vem necrotério. Eu vi necros. Não haverá ninguém vivo. A terra já foi julgada. Todos estão mortos. João vê os mortos diante do trono. Quem João viu aqui? João viu Hitler. João viu Nabucodonosor. João viu Mussolini. João viu Stalin. João viu Charles Manson, Ted Bundy. João viu o maníaco do parque. Será que João viu meu pai, que morreu em 1982? Será que João viu a sua avó, tia, primo? É a primeira vez que os incrédulos aparecem na eternidade. João vê necros, sepultura se abre, todos desde Adão ressuscitam, estão de pé diante desse trono. Será que ele viu alguém que nós amamos? E notem, eles não estão vestidos de roupas brancas de linho, como João vê em outros capítulos. João não vê eles vestidos com roupas brancas da justiça de Cristo, remidos por Cristo, salvos por Cristo, justificados por Cristo. João só vê necros, mortos, condenados. Você se lembra daqueles filmes da década de 70 e 80, A Volta dos Vivos Mortos, onde uma explosão nuclear, uma radiação,
encontra alguns cemitérios e aqueles homens, aquelas criaturas decompostas se tornam a vida. E elas vão todas deformadas, andando com dificuldade. É mais ou menos o que João vê. Um exército incontável de nécros. Todos os mortos de todos os tempos, não importa como morreram, estarão lá. De pé, diante do trono. Todos aparecem diante do juiz de toda a terra. Todos eles ressuscitam para receber uma sentença de condenação. O texto diz: eu vi pequenos e grandes. Pequenos e grandes. Isto é, todos os seres humanos, a totalidade da humanidade, estará de pé diante do justo juiz. E o texto diz, temos que dar ênfase. É impressionante que algumas pessoas, quando vão a um culto, a uma conferência, ou uma reunião de oração, ou um estudo bíblico, ou uma reunião no lar, principalmente jovens, eles querem fazer questão de ignorar a presença de Deus, vêm mal vestidos, chegam atrasados, se esborracham no assento, zombam, desdenham dos pregadores. Neste julgamento eles não estarão assentados, eles não estarão à vontade, eles estarão dispersos no hall do julgamento, eles estarão de pé, num sentido judicial, como prisioneiros culpados, e agora vão chegar diante do justo juiz, e serão julgados. É isso que João está vendo, serão culpados, condenados, diante do tribunal, da justiça divina. Eles não debocharão dessa vez, eles não se esparramarrarão, eles não estarão à vontade, estarão de pé diante do justo juiz, e terão que encará-lo face a face. Você se lembra disso? Esses condenados, entrando em fila, agora João vê livros, livros, verso 12, então se abriram livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. João volta à profecia de Daniel. A profecia de Daniel, Daniel 7, retrata também o dia do julgamento, onde os livros são abertos. Que livros são esses? Porque nesse tribunal vai haver livros. Esses livros contêm os registros de todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, pois Deus, que é o onisciente, que tudo perscruta, que tudo sabe, registrou todas estas obras em seus livros. Daniel 7:10 diz: o ancião de dia se assentou, um rio de fogo manava e saía diante dele, assentou-se o tribunal e se abriram os livros, vão estar registrados neles palavras, ações. Você acha que palavras? Não. Jesus disse: e toda palavra frívola que o homem disser, me dará conta no dia do juízo. Aqui estarão essas palavras. No dia que Deus há de julgar os segredos do coração, até intenções estarão registradas no livro. Apocalipse 22, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo suas obras. As ações também estarão aqui. Agora, qual o critério desse julgamento? O critério do juízo final? Com base no que esse julgamento acontece? Os livros se abrirão
e eles serão julgados segundo as suas obras, segundo as obras registradas nesses livros. Salmo 62, 12, a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo suas obras. Jeremias 17, 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Agora espantem com Romanos 2, 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz, que retribuirá a cada um segundo suas obras. É com base nas obras, nas ações, palavras, pensamentos e seremos julgados até pelo que não fizemos. Omissões. Pastor, por que o senhor é tão duro? Por que o senhor prega dessa maneira? Levante-se alguém e venha aqui e me ensine como pregar esse texto diferente do que eu estou pregando. O texto não pede nada menos do que isso. Faz tempo que eu saí da bolha. Faz tempo que eu saí, boa noite lindos, paz do Senhor. Faz tempo que eu saí disso. Levanta a mão, hoje é dia da sua vitória. Profetiza, pensa, alcança a bênção. Balela. Mentira. Só que João vê um outro livro. O texto diz, ainda outro livro, verso 12. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Veja só, no julgamento de um lado temos o livro dos registros e de outro o livro da vida. O livro da vida é o livro que está contido o nome de todos os salvos, de todos os remidos, todos os justificados. Porque no julgamento se encontram os dois livros, preste atenção. Uma pessoa é julgada e declarada absolvida com base no fato do seu nome estar ou não registrado no livro da vida. Não é por causa de obras, mas por causa da graça salvadora de Deus, que o nome dela estará registrado no livro da vida. Essa é a única chance de escapar do tribunal, é o seu nome estar registrado no livro da vida. E como eu sei se eu estou lá ou não? Tem que ir para o outro livro. O que está escrito desse fulano no livro? Dependendo do que está escrito, está no livro da vida. Dependendo do que está escrito, não está no livro da vida. Mas aí não dá ideia de salvação por obras? Não. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas as obras são evidência que eu sou salvo. Como é que alguém pode ser dito, sou salvo pela graça, estou no livro da vida, mas o livro do registro não tem obra, que evidenciam o seu nome no livro da vida? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, que diz que o nome está no livro da vida, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que tem as obras registradas no livro dos registros. João também vê que o julgamento é individual. Verso 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Meu Deus, veja só, João vê aqui o mar, e vê a morte, ele vê três oficiais, o mar, a morte com a foice e o Hades. O que é o Hades aqui? É o lugar intermediário que estão os pecadores. Lucas 19, a parábola do rico e do Lázaro. O rico, o Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, local de tormento.
Os 3 se param diante do julgamento. O Hades, pessoas que estão lá, agora, antes do julgamento. A morte, todos aqueles que ela ceifou. E o mar, as profundezas da terra. Os 3 aparecem para entregar o restolho, tudo que eles aprisionaram. O Hades, todos que estão lá, o Hades se abrirá e eles serão lançados diante desse trono, porque ainda não foram julgados. O mar, a terra, vomitará todos os mortos que ela chupou, enterrou, todos os mortos dos mares. O mar devolve esses mortos. E a morte, os 3 aparecem lá para entregar todos que morreram para serem julgados. Mesmo aqueles de lugares mais longínquos virão. Preste atenção. Alguns acharam que escapariam do julgamento pela morte. Lembra de Hitler? Um dos homens mais perversos que viveu na terra. Foi responsável pelo holocausto judeu, a morte de 6 milhões de judeus, em uma guerra que matou de 70 a 100 milhões de pessoas. Quando Hitler viu que estava perdendo a guerra, e o exército vermelho invadiu Berlim, que Hitler fez? Se suicidou, sem punição. Ele usou o subterfúgio da morte, ele recorreu à morte para escapar, ele pediu ajuda da morte para escapar do julgamento, mas nesse dia a morte escoltará Hitler até o julgamento, e a morte não o livrará desse dia. Nesse dia, o Hades os lançará fora. A ideia aqui é que a terra, ao comando de Deus, está devolvendo os criminosos para Deus julgar. A terra, o mar, o Hades vomitará-los. Levítico 18, 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Não adianta suicidar para escapar. Não adianta, for melhor morrer. Quer ver um conselho? Fui visitar um homem de 50 anos, soro positivo, HIV, AIDS. Esse homem estava pesando 40 quilos. O relógio dele vinha assim, todo o braço, de tão fino. Como que ele pegou AIDS? Era um homem extremamente promíscuo, prostituto, a vida devassa. E quando eu visitei ele, ele disse: ai pastor, eu não aguento mais, eu estou pedindo que Deus me leve, e Ele não me leva. Então, inspirado pelo Espírito Santo, eu olhei para ele: sabe por que Deus não te levou ainda? Porque se Ele te levar, você vai para o meio do inferno. Aquele homem assustou. A morte não será o seu refúgio, a morte não te livrará, a morte te entregará. Preguei o evangelho para esse homem, dei a Bíblia para ele e pedi para ele ler o evangelho de Mateus. Quando ele acabou de ler Mateus, ele morreu. Eu espero ver esse homem nos céus. E o texto diz que o julgamento é individual, e foram julgados um por um. Que coisa, hein? Um por um. Um por um. Uau! Não vai ser um julgamento por atacado. Um por um. O julgamento será individual. Por quê? Porque existem níveis de pecado e níveis de pecadores. Portanto, deve haver níveis de punição. Uma velhinha avarenta, chata, que será condenada, não vai ter a mesma punição de Hitler. Ambos serão lançados no inferno. Aqui aponta para quê? Haverá graus de punição no inferno. De uma maneira bem
pitoresca para ilustrar, quase cômica, porém, por favor, não riam. Vai haver alas mais quentes e menos quentes no inferno. Essa é a ideia. Mateus 10, 14 e 15, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vós. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Menos rigor, mais rigor. Menos punição, mais punição. Vai graus de punição no inferno. Lucas 12, 47 e 48, diz que um será castigado com mais açoites, outro com menos açoites. É a figura para dizer o quê? Haverá graus de punição no inferno. O que você prefere, mais açoites ou menos no inferno? Quem prefere menos? Levanta a mão. Está de brincadeira, né, meu irmão? Leonardo Ravenhill diz assim: prefiro ser o último do céu do que o primeiro do inferno. Prefiro ser o último do céu do que o primeiro do inferno. Caminhando para o fim, agora vamos ver o resultado do julgamento. Verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja só, você se lembra de João citar que resta o último inimigo a ser vencido? Quem que é o último inimigo? O último inimigo a ser vencido. Apocalipse cita, quem é? A morte. João 14, agora será extinto o último inimigo que corrompeu a ordem da criação, que manchou, que feriu, agrediu, trouxe dor, sofrimento, luto. O pecado entrou na terra e com o pecado a morte e o inferno. Chegou o grande dia de Deus destruí-los. A morte e o inferno serão banidos da criação e lançados para dentro do lago de fogo. O que isso significa? Ser lançado no lago de fogo significa a morte da morte. João tem em mente aqui a destruição final, completa e total da morte. Por quê, pastor? Porque a vida eterna não pode ser experimentada antes que a morte seja banida do universo. Por isso que ele vê novos céus e nova terra no 21 e no 22. Porque no 20 ele tem que tratar com aquilo que segura a nova criação. Mas o texto diz que a morte e o inferno, o grego Hades, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O que é isso? A morte é um estado, o Hades um local. Tanto a morte quanto o Hades serão lançados no lago de fogo. O que é isso? A autoridade que eles exerceram durante todo o nosso período finalmente chega ao fim. Isso são boas novas. Isso aqui é a vitória do Cordeiro. Isso aqui é a prova que o Cordeiro venceu, que a morte morreu, a morte foi extinta. Mas para os ímpios, depois dessa morte, depois da segunda morte, não haverá mais vida. Fim. O universo então é livre para sempre, não apenas do pecado e do mal e da morte, mas também dos pecadores. Verso 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você viu aqui? Não existirá universalismo como ensinam os universalistas. No final, Deus vai salvar todo mundo, bons e maus. Não, eles serão lançados no lago de fogo. Notou também aqui, não existirá aniquilacionismo. No final, os maus serão aniquilados, destruídos.
O texto diz: todos que não foram achados escritos no livro da vida, ou seja, todos não salvos, serão lançados no lago de fogo. O que é o lago de fogo? É a segunda morte. O que é a segunda morte? A morte eterna. Pastor, o senhor conseguiria descrever o inferno? Lago de fogo, fogo, enxofre, ranger de dentes, vermes. Que isso? São termos para se referir a angústia, sofrimento. A angústia, o sofrimento dos ímpios no inferno são inimagináveis, e isso que tem nos dá força para evangelizar. Eu não quero ver o meu pai aqui, a minha mãe aqui, os meus filhos, o meu marido aqui, clamando por socorro e não haverá socorro, buscando uma saída e não há saída, sofrimento, dor, infinitos e eternos. Por isso eu tenho que pregar, por isso eu tenho que levantar meu traseiro, por isso eu tenho que parar de viver uma vida fútil e dizer: pai, converta-se, mãe, se arrependa, filho, não vá por esse caminho, filho, porque vocês sofrerão um tormento eterno. É eterno, não há saída, é eterno. O rico, quando está lá, diz: pede para Abraão molhar a ponta da minha língua com uma gota d'água. Não há, ninguém de lá pode passar para cá, rico, nem de cá passar para lá. Jovens, o que vocês estão fazendo? Jovens, eu estou aqui, clamando, suando, transpirando, ficando rouco, como Spurgeon. Eu não vou deixar você ir. Você pode ir, mas vai comigo, te puxando até a porta do inferno. Eu vou até a porta com as minhas forças. Quando eu não conseguir mais, então eu te soltarei. Mas eu vou insistir para você não entrar lá. É um lugar cheio de agonia, sem fim, sem saída, sem alívio, sem alívio, sem alívio. A pior coisa para mim é fazer um velório, e principalmente um velório de alguém que eu sei que não é salvo. Quando eu olho o caixão e aquele corpo inerte, eu digo: meu Deus, o corpo está aqui, mas onde está a alma? Onde está a alma? Como vai ser o seu dia quando você vê lá um pai e você souber que ele morreu sem Cristo? Como você vai ficar se recebeu notícia que o seu filho, após vir de uma festa drogado, morreu em um acidente automobilístico? Como você vai ficar se vê esse marido, essa mulher? Irmãos, acordem. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Perca o mundo e ganhe a sua alma. Esse dia está chegando. Eu me lembro de um homem, um visitante, simpatizante da igreja, que vinha só com a mulher, saía dos cultos e ia beber. Um dia estava bêbado, andando por uma rodovia. Então, ele, descoordenado, entrou na pista cambaleando, e veio um caminhão e atropelou, arremessou ele 30 metros. Então ligaram imediatamente para o pastor da esposa dele, e o pastor foi. Noite, chuva caindo, lá estava o corpo com o encerado, e o pastor foi, tirou o encerado, se ajoelhou e disse para ele: eu te falei, eu te avisei, eu te falei. E quando o pastor se dá conta, o caminhão que atropelava ele estava parado do lado, e o pastor olha e tinha um adesivo no caminhão: o anjo da morte. Anjo da morte, Satanás ceifou mais um. Se eu estiver vivo na sua morte, não me obrigue a ir para o seu velório e dizer: eu te falei, eu te falei. Eu pegar no colarinho do céu e dizer: eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei.
Eu te avisei. Pastor, não tem nenhuma boa notícia nessa pregação sua. Eu estou com medo até de ir embora. Sim. Qual é? Isso aqui que eu estou lendo. Esse dia que João está vendo. É hoje? É hoje? Esse dia chegou? Esse dia ainda não chegou. Hoje, o trono ainda é de misericórdia e de graça. Eu tenho certeza que eu não passarei por esse julgamento. Eu tenho certeza que eu serei salvo. Por quê, pastor? Porque o senhor é bom? Um dia perguntaram para Isabela Risato ali: você conhece alguém santo, a pessoa mais santa que você conhece? Ela respondeu: Pastor Paulo. Não. Por que o senhor não vai passar? Porque um dia eu olhei para aquela cruz e ali depositei meus pecados e minha confiança de salvação. É por isso que eu não passarei, porque a cruz me perdoou, porque um dia eu olhei para ela e ali meus pecados foram levados. E eu te clamo, essa cruz está erguida aqui hoje. Olhe para ela, deixa ali seus pecados e bote sua esperança de salvação nela. Caso contrário, necros. Fecha os olhos, vamos orar.